Bem, eu mostrei a vocês como é que funciona, né, a integração com o 3D Max. Agora vamos estar explanando o mesmo assunto. Claro que eu não vou ficar repetindo sobre essa de face, mas vamos estar explanando o mesmo assunto de integração com o Maya, tá? Então, olha só, eu estou aqui na Unity mesmo, como vocês já ouviram e conhecem, o botão direito do mouse Show and Explore, né? Como você já viu, está aqui os nossos 4 modelos 3D, ok? De pods. Tudo bem? Perfeito? Alt Tab, estou aqui com o Maya é a versão 2012 também, tá? Ó, tem o FBX, eu não consigo estar importando o formato FBX aqui, então eu vou vir aqui em Import, não da forma que eu estava. E você observa que ele não está nos filtros de importação. Observou? Olha só, então eu tenho que habilitar esse filtro. Então eu vou vir aqui em Display, tá? Olha só, vou vir aqui, eu estou aqui em Windows, na realidade, Windows, Setting, Preference, Plugin Manager, ou seja, gerenciador de plugins, tá? Vou repetir. Se você for tentar selecionar o arquivo para importar ele no Maya, você não vai conseguir logo de cara. Por quê? Eu tenho que habilitar a extensão, tá, do arquivo FBX. Então, o que eu vou fazer? Ó, você vê que está aqui, né? Se você selecionar, você não vai conseguir importar. Então, o que eu devo fazer? Eu vou vir aqui em Import, ó. Você pode ver que eu não tenho o filtro do arquivo FBX, então eu tenho que habilitar ele. Então, como é que eu faço para estar habilitando ele? Você vai dar um pulinho aqui em Windows, tá? Aí você vai vir aqui em Setting Preferences, ou seja, configurações e preferências, ok? E no último item do submenu, você vai pegar, vai vir aqui em Plugin Manager, ou seja, gerenciador de plugins, e vai procurar a opção FBX. Ó, tá aqui, ó, Autodesk, ó, Anime Import, Export, tá? Essa opção se habilita e tem mais uma que é do FBX. Vamos descer aqui, olha só, FBX Maya, olha só, MLL, prontinho, abriu. Habilitou load, auto load, ou seja, autocarregável quando você startar o Maya, né, sempre. E aí agora sim, você vai vir import e tá aqui, ó, olá, a opção FBX, ó. Opa, deixa eu descer aqui, tá aqui, ó, FBX. Opa, anime import, aqui embaixo, FBX. Pronto. E aí o que acontece? Eu vou conseguir estar importando. Eu gostaria de abrir, ó, parar aqui um pouquinho só para explicar uma coisa. O FBX é um arquivo bastante utilizado, não só nas engines de games, mas principalmente e o mesmo é criado pela Autodesk. Por quê? Só para que vocês saibam. O FBX ele é um arquivo que não só é de modelagem de formato 3D, como o 3ds, o BJ e muitos outros, mas ele incorpora animação. A animação dá para você incorporar nele animação com bônus, com sistema de rings e tudo mais. Ele é um arquivo bastante prático que tem ótima integração e aceitação em todos os softwares 3D, bem como engines de game. É o arquivo hoje, o formato de arquivo 3D mais utilizado na área de games, tá? Então só para abrir aí esse parênteses para que você entenda, ok? Quanto a softwares 3D, vou abrir um outro parênteses rapidinho aqui, eu acho que é interessante comentar. Os softwares mais utilizados no mundo são 3D Max, Maya. O Maya é o mais usado na realidade a nível mundo. Depois vem o 3D Max, em especial o Max é o mais usado no Brasil. E seguidamente vem aí outros softwares 3D como o Blender, o Houdini, Cinema 4D e por aí vai. Ok? Perfeito? Vamos continuar? Então vou vir aqui, olha só, voltei, olha só, tô aqui na Unity, perfeito, tá aqui tô com os elementos aqui, por exemplo, são fontes de arquivo, aqui esse azinho aqui, só gostaria de frisar, você vê esse azinho é uma fonte, exatamente a mesma fonte que você usa, por exemplo, no sistema do seu computador, porém, né, em especial no Windows, porém, a Unity, ela não carrega nenhuma fonte do sistema, então ela tem que estar com a fonte incorporada no que? No projeto, tá ok? Então vamos estar dando continuidade, olha só. Eu abri só esse parênteses para que você entendesse mais um elemento que faz parte do nosso projeto, tá bom? Vamos voltar ao Maya e vamos importar aquele modelo 3D, aquele pod, correto? Ó, o filtro está calibrado, tá aqui, ó. O formato também está aqui, então vamos lá. Ó, selecionei, prontinho, tá aí, voilà. Tá aí o meu PTF, eu consigo focar, tá? Coloquei a visualização shader, ó, eu tenho vários tipos de visualização com mapa de textura, com iluminação, de forma sólida, etc e tal, mas você vê que exatamente da forma que foi pro 3D Studio Max, tá aqui no Maya, tá? Ó, eu seguro aqui a tecla Alt, eu consigo rotacionar também, ok? A tecla Alt, o botão esquerdo do mouse, eu consigo rotacionar também aqui no Maya. E observa que logo de cara eu tenho aqui no canto superior esquerdo a visualização em número de quantidades diversas, arestas e faces, coisas das quais nós já vimos o que é cada uma, perfeito?
Olha só, estou selecionando aqui, ó. Você vê que tá, na realidade, essa modelagem desse pod foi feito em 3 grupos, onde tem o cockpit, onde fica o piloto, e as turbinas, que são os motores de propulsão a jato aí do nosso modelo 3D. E da mesma forma, você tem os modificadores aqui em polygons. Eu consigo selecionar as faces, arestas, bases, criar formas, né, geométricas. Aqui com a barra de espaço eu volto para visualização em 4 janelas no Maya, tá? Olha só. Da mesma forma que eu tenho lá no 3D Max, tá bom? Então só para que você veja aí que operacionalmente é diferente, mas o conceito é o mesmo, tá bom? E aí nessa aba aqui Polygons eu consigo fazer o que? Não só criar formas primitivas, ou seja, polígonos, né? Que seriam as formas geométricas em 3D, como também eu consigo fazer modificações como extrusão, chanfro, corte, entre outras, que você já viu algumas inclusive no 3D Max, tá ok? O conceito é o mesmo aqui no Maya, perfeito? Bem, dito isso aqui, olha só, deixa eu dar um zoom aqui, ó, aqui eu consigo da mesma forma com base no X, Y, Z, redimensionar, rotacionar, ó, ferramenta Mover, consigo mover com base no X, Y, Z, mover, redimensionar e rotacionar, tá? Clicou 2 vezes e ele abre essa paleta de propriedades, onde eu posso colocar nomenclatura, posso aumentar tudo isso que eu falei, eu posso parametrizar, ó, número de faces, arestas e vértices, eu posso o quê? Criar divisão e subdivisões. Aí você fala, peraí, então quer dizer que de forma parametrizada eu posso aumentar o número de segmentos, ou seja, faces, arestas e vértices? Exatamente. Você pode vir aqui e colocar mais vértices, arestas e faces. Porque o que acontece? Vértices, arestas e faces, só para explicar uma coisa para vocês, imagina o oleiro. O oleiro é aquele cara que faz o barro, né? Aquele cidadão, aquele profissional que através da argila mole, líquida, na verdade líquida não, mole, umedecida, ele consegue extrair coisas, produtos de cerâmica, como vaso, jarro, pratos, etc e tal. E ele precisa do que? Ele precisa da argila que ela esteja mole e flexível. Quanto mais arestas, vértices e faces eu tiver no modelo 3D, mais eu vou conseguir fazer uma definição bem feita de modelos 3D. Por exemplo, para fazer um rosto humano eu preciso de muitas vértices, arestas e faces, tá? Porque o rosto humano é muito complexo, tá? Já para fazer, obviamente, uma caixa, eu já não preciso de tantos vértices, arestas e faces. Então, só para você aí tangibilizar, através dessa simples analogia, como funciona o conceito, ok? Até peguei esse vídeo aqui do YouTube, ó. Estou aqui na realidade no YouTube só mostrando para vocês. Observa que ele está com a argila trabalhando e ele está conseguindo modificar, umedecendo a argila, tá? Olha, está conseguindo extrair dela aí o formato que ele bem acha interessante. Olha só. Ó, o que você faz no software 3D com o modelador é exatamente isso, só que para você conseguir extrair da argila, do barro, que você bem entende, você tem que ter um número de vértices, arestas e faces significativos para você fazer a modelagem que você bem entender, tá ok? Então, imagina que é como se ele estivesse implementando aqui vértices, arestas e faces para conseguir extrair esse bonito vaso que ele está fazendo, tá? Da mesma forma, é você como profissional em relação aos modelos 3D, ok? Vamos voltar aqui no Maya, opa, ó, cor, eu consigo mudar aqui, a cor difusa, tá ok? Estou só mostrando essas simples operações para que você também, ó, aqui eu seleciono o mapa de textura, que nem vocês viram, tá? Vou vir aqui em P-Sphere, ó, porque é a esfera, né, que eu criei, ó, aqui eu tenho parâmetros com relação à posição, tá? Ó, número máximo de triângulos, tá? 60.000, eu posso diminuir, que são, aí você fala... No caso, esses triângulos aí seriam os números de faces, arestas e vértices, né? Tudo para game é triangularizado. Ele pega as faces, corta em dois, no formato que triângulo irregular, tá? Porque a forma como a placa extraidora 3D ela computa não só a engine, mas a placa 3D computa os vértices, arestas e faces, tudo de forma triangularizada, tá bom? Só para que você saiba aí, perfeito? Bem, dando essa pequena explicação em cima do Maya, mostrando a integração real. O que eu alterar aqui vai ser refletido lá na engine, no modelo 3D, ó. Só mostrando aqui para vocês, ó, como tá editando os vértices, arestas e faces, tá? Então vou fazer o seguinte, olha só, que tem aqui os itens, né, onde eu posso estar trabalhando com movimentação, aqui o número máximo de triângulos, que eu já tinha mostrado para vocês, e agora eu vou estar mostrando como está editando os vértices, arestas e faces, tá bom? Só para que vocês tenham aí um entendimento melhor em relação ao Maya, tá ok? Então eu quero que você faça o seguinte, olha só. Deixa eu fechar aqui, ó, barra de espaço, tá? Barra de espaço, sempre para eu chamar os submenus, perfeito? E eu vou selecionar a opção de vértices. Prontinho, ó, dei zoom aqui.
e eu já consigo, ó, clicar com o botão esquerdo do mouse, arrastar e soltar e selecionar os vértices. Ó, clicou, arrastou, soltou, tá aí, os vértices selecionados, metade da esfera selecionada, consigo mover, rotacionar, todas aquelas operações que vocês já têm entendimento, pelo que já vimos na aula anterior com o 3D Max. Ó, teclei delete, eu consigo também deletar. Ah, e vale isso também pro Max, tá? O que você seleciona e tenta deletar, ele deleta mesmo, basta pressionar a tecla delete mesmo, do teclado, que ele deleta o que você escolheu. Observe até que a esfera agora, ela já não é mais uma esfera completa, tá? Só para que você veja aí de diferentes ângulos, ela já está aí praticamente, poxa vida, enfim, somente uma parte dela, tá? Então aí, só para você ver, eu posso deletar com base inversa, arestas e faces, tá? Só para deixar isso aí tangível para você, perfeito? Observe que agora eu estou selecionando faces aí, no caso arestas, né, do pod, tá? Olha só. Estou movendo com base nos eixos X, Y e Z, né? Só para você ver a esferinha. Estou movendo ela sem problema algum. Perfeito. Ok. Aí eu consigo também redimensionar de forma proporcional. É só vir no eixo ponto pivô do meio, né? Ou posso mover também, ok? Além de rotacionar, obviamente. Dando um zoom aqui com o botão do meio do mouse, ou tecla F, que aí ele foca no elemento que você tem selecionado. Ó, estou jogando isso daqui eu estou jogando esse pequeno elemento, essa meia esfera é half sphere, né, que chamamos half sphere. Estou jogando aqui no meu modelo 3D, só para mostrar uma coisa interessante para vocês. Ó, vou mudar o mapa de textura, ó, venho aqui em File. Agora eu seleciono qualquer imagem, qualquer mapa de textura. Lembrando que mapa de textura para game tem que ser múltiplo de 2. E aí o que vem a ser isso? Imagina, por exemplo, tamanho em pixels, que é a unidade menor, a unidade de medida menor de um mapa de textura de um mapa de imagem. Então, por exemplo, uma imagem que tenha 2 pixels por 2 pixels é múltiplo de 2, porque múltiplo de 2 é todo aquele número que dividido por 2, o resto da divisão vai dar 0. Então, por exemplo, 64, 128, 512, 1024, 2048 pixels, etc e tal. Precisa ser proporcional, tipo 1024 pixels de altura por 1024 pixels de largura? Não. A gente está falando de tamanho de imagem, mapa de textura. Não, pode ser tipo 1024 por 512, mas o importante é que ambas as medidas sejam múltiplos de 2, tá? Então, só para que você saiba disso, perfeito? Ó, vou estar dando continuidade, vou selecionar aqui o mapa de textura para poder estar aplicando a minha esferinha, só para que vocês tenham um entendimento, ó. Tá aqui a mesma selecionada, né? Perfeito. Aí vou vir aqui, ó, simplesmente em folder e seleciona aqui o mapa de textura aleatório. Fica à vontade para você também estar fazendo o mesmo, ok? Deixa eu buscar aqui um mapa de textura interessante para estarmos trabalhando. Deixa eu buscar algo aqui que seja válido, né? Um monte de coisa aqui já antiga. Deixa eu buscar alguma coisa aqui válida. Bem, eu vou onde eu deixei algumas texturas, tá? Inclusive vai estar aí na aula de vocês algumas texturas, ó. São mapas de textura que estão no formato BMP, mas poderia ser no formato JPEG, por exemplo, tá? Ou PNG, ok? Ó, selecionei BMP, que é o formato de mapa de textura nativo do Windows, tá? Perfeito. E vou aplicar aqui essa simples esfera, tá bom? Ó, tá aqui a esferinha. É importante que esse mapa de textura também esteja no seu projeto. Vou mostrar onde ele está, tá? Ó, vou pegar agora e vou fazer o que? Vou salvar. Ó, tá aqui, ó, a esfera, apliquei o mapa de textura, perfeito, tô duplicando, tá? Arrastei, Ctrl C, Ctrl V ou Shift e arrasta. Vem aqui em Export All, ou seja, vou exportar no formato FBX em cima do arquivo, do mesmo arquivo que eu importei, que aí vai atualizar diretamente na Engine, ok? Vai atualizar diretamente na Unity, ó. Estou salvando, eu posso salvar no formato do Maya, tá? Inclusive já está salvo aí na pasta de vocês, no formato do Maya, esse pod, vou colocar aqui pod 01, perfeito. É uma versão learning, ou seja, de aprendizado, você não precisa fazer pirataria, você pode. A versão para alunos e professores, tá? Da Autodesk, é totalmente gratuita, tá bom? Estou aqui na Unity, olha só, atualizou, ó, atualizou em tempo real, tá aqui, ó. As duas esferinhas aqui estão atualizadas na Unity,
E tá aí, ó. Inclusive já está com o mapa de textura aplicado, tá? Por quê? Porque na pasta texto eu tenho esse mapa de textura, tá? É da onde ele busca todo o mapa de textura, esse modelo 3D no caso, tá? Esse projeto, tá bom? Então para que vocês tenham entendimento. Clicou aqui em Play, eu rodo o módulo Runtime, o módulo de execução. E olha só, tá aí tá aí o meu modelo 3D. Perfeito? Eu quero que você observe que eu consigo mudar somente a partir do skin. Olha, essa opção de K1, 2 e 3. Isso aqui é um editor, né, de pod, né, na realidade, né? Eu posso tanto editar questões do cockpit quanto da engine. A parte da engine é o motor, né? Ou seja, as duas turbinas que eu tenho. Então eu posso mudar questões aqui, ó. Primeiro vamos dar um pulinho aqui em engine, só para que você veja, tá? Ó, olha só, tá aqui rotacionando, perfeito, ó. No mesmo botão que eu aperto o play, eu consigo parar projeto, tá? Então play para parar e play para continuar, perfeito? Então vamos tá aqui entendendo um pouquinho como é que o nosso modelo 3D acaba, enfim, sendo suscetível. Observe que da mesma forma que eu tenho lá desmembrado em 3 partes, ou seja, as duas turbinas mais o cockpit, eu também o tenho aqui na engine e na Unity. Se você for com a ferramenta Inspector, observe uma coisa: eu tenho aqui os parâmetros relacionados ao meu pod, né? Então eu tenho aqui os parâmetros do mapa de textura e do normal map. O normal map é um mapa de relevo. Se você não sabe criar o normal map, não sabe o que é e quer aprender, o nosso curso gratuito de GIMP e Photoshop ensina, inclusive ensina direcionado para games. Também temos o curso de Corel Photo Paint, que também é gratuito. Então, assim, são cursos bem completos, já direcionados para a área de games. Vale a pena você estar conferindo aqui pela Camaleão Digital. Okay? Aqui todos esses outros elementos que vocês estão vendo, esses outros itens, aqui eu tenho itens que são justamente aqueles que aparecem no editor. Itens para mudar, ó, Metal Darkness. Metal Darkness significa o que? Sujeira, simular sujeira no metal, tá? É isso que significa, tá? Aí eu tenho o Meta Noise Amount, ou seja, o número de irregularidades e ruídos do metal, tá? Ou seja, eu quero que inclusive você explore cada um desses itens, eu vou estar mostrando, né, pelo editor, mas aqui eu consigo estar simulando diferentes estados do metal, novo, velho, etc e tal, com esses dois elementos, tá? O Metal Darkness e o Metal Noise Amount. O Metal Darkness tem a ver com o que? A simulação de sujeira do metal, e o outro de irregularidade, tá bom? O Metal Hue tem a ver com o que? Como eu poderia dizer? A cor, tá? O código da cor. Saturation é a intensidade da cor. Então, por exemplo, se eu escolher vermelho com Hue, aqui com Saturation eu vou escolher o que? Um vermelho forte, talvez quase vinho, sangrento, ou um bem clarinho, tá? Metal Lightness é o que? A incidência da luz em relação ao shader, né? Porque na realidade isso aqui tudo eu estou parametrizando o meu shader, né? Ou seja, o shader é um material avançado aplicado no modelo 3D. Então a simulação de incidência de luz eu aumento aqui pelo Metal Lightness, Metal Flake Size. É o que? O foco do metal, ou seja, aonde vai estar focado a luz, a intensidade da luz. Ele cria como se fosse um ponto de incidência de luz maior, ao invés de distribuir a luz pelo shader, pelo modelo 3D, ok? Dirt Amount. Dirt Amount é a simulação de que? De terra, de sujeira no metal. Glow Amount é o que? A quantidade de que? De luz, de absorção de luz, ou seja, você pode deixar o teu pod irradiado de luz, principalmente se você for simular uma corrida no deserto, assim como o filme Star Wars, tá, ok? Clear Amount, ele deixa o metal bem limpinho, como se fosse novinho, ou pode deixar também bem sujo, tá? Bastando ir de um extremo ao outro, porque tudo isso aqui que vocês estão vendo, esse botãozinho aqui, que eu posso descarregar ele da direita para a esquerda, faz com que da esquerda eu tenha os valores mais baixos e até negativos, da direita os valores mais intensos, mais altos, tá? Glue Size é a intensidade do que? Da luz, do brilho em relação ao metal, ok? Oil Streak Intensity. Oil Streak é a simulação do que? De óleo, tá ok? Como se houvesse óleo, sujeira no metal também, mas líquido, uma sujeira líquida. Edge Wear Width, ou seja, largura das arestas. Que arestas? Simula o desgaste das bordas, das beiradas aqui no caso da simulação do shader no modelo 3D, no caso a simulação de metal, ok? E aqui observe que eu tenho um marrom aqui, eu tenho um marrom aqui. Para cada uma das cores que eu tenho no meu shader eu consigo modificá-las, ou seja, ao invés de eu ter que ir lá no editor de imagem, modificar e linkar novamente com o meu modelo 3D,
eu puro e simplesmente venho aqui e seleciono as cores que eu quero para o meu pod, tá? Só isso, tornando tudo muito mais prático, tá? Ó, venho aqui em Generate All Outputs, por exemplo. Olha só, eu posso randomizar a aplicação, tá? Isso aqui é legal, interessante. Select the qual é aquele adesivo que eu comentei com vocês. Observe que muda exatamente naquele ponto. Aí você fala, peraí, deixa eu ver se eu entendi, Edward. É como se, por exemplo, eu já tenho o meu mapa de textura aplicado que envolve todo o modelo 3D, perfeito. E é como, por exemplo, imagina um ser humano. O ser humano, ele tem a pele que envolve ele, correto? Porém, ele pode aplicar a ele tatuagens, correto? É como se eu pudesse mudar tatuagens, né? Os decal, ou seja, adesivos, eu posso estar alterando somente arquivos que estejam com o canal alfa, né? Ligado a arquivos como PNG, TGA, ou DDS, entre outros. Inclusive, se você não sabe trabalhar com o canal alfa, dá um pulinho nos nossos cursos gratuitos, tá? Temos, como eu já disse, Corel Photopaint, Photoshop e GIMP, que ensina você justamente a criar arquivos com canal alfa. Arquivos com canal alfa são arquivos que o redor tirando a ilustração do arquivo, o restante é o que? Transparente, 100% transparente, e com isso eu consigo estar aplicando aqui outros mapas de textura em cima do mapa de textura que já existe aqui, o que torna tudo muito interessante. Olha só, ó, tô aqui mudando, ó, decal, aqui no caso eu posso alternar entre 4 decals, ou seja, 4 aí mapas de textura, tá bom? Ó, seleciono, perfeito, ó, tá aqui, ó, pronto, mudei, alterei, perfeito. Aqui tem uma águia, tem uma caveira, e aí você pode fazer as variações que eu acabei de comentar. Tá? Ó, vou aqui fazer uma variação de cor. Ele chama a paleta básica do Windows. Olha só para que você veja, estou aqui fazendo a variação em cima da parte da turbina, né? Somente das turbinas. Olha só que legal. Posso fazer variação aí de coloração, de brilho, intensidade, tudo aquilo que eu acabei de comentar. Olha só, vou fazer aqui, deixa eu fazer aqui o Glare Amount, ou seja, intensidade com relação à parte de radiação de luz. Olha só, ó, arrastei, soltei, prontinho. Tá? Ó, tô fazendo aqui algumas alterações aleatórias para que só que você veja que a aplicação ocorre em tempo real na Unity, perfeito? Tudo isso que eu estou fazendo, eu consigo estar fazendo no modo de execução runtime, né? Eu tô aqui no modo de edição, que é o módulo nativo de desenvolvimento do jogo. Ó, clicou aqui, você vai ver que você tem todas as partes do modelo 3D do pod, inclusive desmembradas. As turbinas, tá? Por isso que tem engine significa motor, por isso que tá a nomenclatura engine, tá? As turbinas, a parte do cockpit, aquelas meias esferas que importamos, tudo tá aqui. E trouxemos lá do Maya. Olha só, observe, eu posso alterar, olha só. Você viu que eu alterei aqui, né? Claro que eu alterei para um modelo bem maior, mas eu posso alterar aqui as partes. Você fala, peraí, deixa eu ver se eu entendi. Então, de repente, eu posso substituir uma parte do meu modelo 3D por outra coisa que eu fiz? Exatamente, por outro modelo 3D. Você pode substituir uma turbina por um outro item que você tenha feito, olha só. Tá? Então isso é muito modular e interessante, porque você, principalmente quando está trabalhando em equipe, em conjunto, você pode pegar uma parte de um modelo 3D que um outro colega seu de equipe fez, de trabalho seu, e vem aqui, simplesmente clicou em Box e Mesh, na realidade no item Mesh, você vem na biblioteca, que tem que estar tudo no projeto, né? Tem que estar tudo no projeto da Unity, e fazer a alteração necessária, tá ok? Vamos estar dando continuidade na próxima aula, mostrando muito mais como se trabalhar aqui com a Unity pelo curso de Pods, Camaleão Digital.